Em poucas palavras, um oferecimento da primeira igreja presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Queridos ouvintes, é um prazer estar aqui de volta com o programa Em Poucas Palavras. Vocês podem acessá-lo pelo canal no YouTube. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Denis. Muito obrigado por mais essa sua colaboração e por falar no nosso canal do YouTube, né? Aproveitar para dizer aos nossos ouvintes, agradecer a audiência. O canal já passou dos 100 e poucos mil assinantes, o que é uma marca razoável, né? Muito boa. Muita gente que ouve o programa, divulga o programa. Nós recebemos mensagens de pessoas de várias partes do mundo falando de como têm sido abençoadas pelo programa, fazendo perguntas. Graças a Deus por isso. E muito obrigado, viu, Denis, pelo seu trabalho aqui, pela sua colaboração. É um prazer trabalhar contigo. Ótimo, pastor. Então vamos a mais uma pergunta. Manda brasa. Dessa vez é da Cristiane de Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis. Eu faz tempo que eu estive naquela cidade. Aliás, eu estive na cidade final do ano passado, mais ou menos. Cidade muito bonita, na região serrana. Preguei na igreja lá, fui muito bem recebido. Então, quero mandar minha saudação para você, Cristiane Costa, aí de Petrópolis, cidade linda. Deus abençoe você e a sua vida. Então, a pergunta é a seguinte. Tenho várias dúvidas. Uma delas é com relação às pessoas com doenças mentais, quando não respondem pelos próprios atos. Essas pessoas serão julgadas por Deus mesmo sem condenação? Elas já não nascem salvas, pastor? Essa não é uma pergunta fácil, viu, Cristiane? Não é uma pergunta fácil de responder. Primeiro, porque não há na Bíblia um tratamento direto sobre isso. Não há. Não existe referência a essa questão na Bíblia. E se a gente quer responder esse tipo de questionamento, então a gente tem que lembrar de procurar o fundamento bíblico. E à primeira vista isso parece difícil. Não é que a Bíblia não fale de pessoas com distúrbios mentais. Há casos a Bíblia fala de pessoas lunáticas que Jesus libertou pela expulsão de demônios. O lunático era o nome que se dava à pessoa que, com a mudança da lua, ela perdia o controle, perdia a sua sanidade e começava a fazer loucuras e coisas desse tipo, não é? Mas, fora essa referência, e talvez uma ou outra aqui e acolá nas Escrituras, realmente a Bíblia não trata diretamente desse assunto. Então, nós vamos ter que depender de algumas inferências que nós vamos ter que fazer de alguns princípios bíblicos. E o primeiro desses princípios é que é da queda da humanidade por conta do pecado original. A Bíblia nos ensina que Deus, quando criou o homem, o criou à sua imagem e semelhança, no estado de inocência e de pureza, e o colocou no jardim com a condição de obedecer a Deus, particularmente o mandamento de não comer da árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o livro de Gênesis, capítulo 3, nos conta de como a mulher, enganada pela serpente, levou o seu marido na desobediência a Deus, e ambos tomaram do fruto e comeram. E a Bíblia diz que ali se abriram os olhos de ambos, e eles se tornaram pecadores. E o primeiro efeito foi que eles se afastaram de Deus, procuraram ocultar o seu pecado sem efeito, né? sem conseguir resultado, porque Deus os procura, expõe o pecado deles, toma as providências para que eles sejam expulsos do jardim, não sem antes amaldiçoar a terra e pronunciar o castigo deles. Do homem seria o trabalho com dores, com suor, e até que voltasse ao pó de onde foi tirado, e a mulher as dores de parto e também ser submissa ao seu marido. Então, o pecado de Adão e Eva não ficou restrito a eles. Ou seja, as consequências daquele ato não ficaram contidos ao primeiro casal. Aquilo que eles cometeram foi transmitido aos seus descendentes. Ou seja, a partir daquele momento, os filhos do casal já nasceram pecadores.
corrompidos pelo pecado, contaminados por aquela desobediência inicial, inclinados a todo o mal. Ou seja, a humanidade toda que descende do tronco, da raiz de Adão e Eva, está contaminada pelo pecado que a gente chama de pecado original. Ou seja, nós já nascemos, já chegamos a esse mundo num estado de pecado, de rebelião, de desobediência. E, portanto, já nascemos debaixo da ira de Deus. A gente vê isso, por exemplo, no apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele se refere à raça humana como sendo, primeiro, filhos da desobediência, e com isso ele quis dizer que nós somos filhos daquele casal desobediente e que herdamos as consequências dessa desobediência. E em seguida ele nos chama de filhos da ira. Já pensou nisso? Quer dizer que nós já nascemos debaixo da ira justa de Deus. Porque Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é reto e o pecado provoca a santidade de Deus. A ira de Deus é sua reação justa diante da nossa iniquidade, da nossa corrupção. Então, nós nascemos já como parte de uma raça desobediente e debaixo da ira de Deus. Então, não existem inocentes diante de Deus. Todos nós somos considerados por Ele como sendo pecadores e merecedores da sua ira. Se você nos disser assim, se você disser: mas eu não tenho culpa do pecado de Adão. Por que Deus me imputa o pecado de Adão? Por que ele me atribui isso? Por que ele vai me julgar por isso? É porque Adão e Eva eram os nossos representantes. Nós estávamos em Adão e Eva quando eles cometeram aquele pecado e caíram do estado de graça. Então a história deles é a nossa. E se você diz isso, eu lhe respondo dizendo que você comete os mesmos pecados que Adão e Eva cometeram, e piores ainda. Você é transgressor da lei, você mente, você cobiça a mulher do próximo, as coisas do próximo, você não é honesto sempre, você faz coisas por pensamentos, palavras e obras que confirmam que você de fato é um pecador descendente de Adão e Eva. Então, Deus atribui à humanidade o pecado original e, portanto, nós já nascemos condenados e destinados a todo o mal. Então, uma criancinha, quando ela nasce, o bebezinho, não é? Ela não é inocente, né? Porque a gente olha, né? Eu me lembro quando os meus filhos nasceram, né? Coisinha fofinha, lindinha, mas eram filhos de pecadores, meus filhos. E as primeiras coisas que eles aprenderam a dizer foi: é meu e não, né? E cedo a gente já percebe os traços do pecado na luta de irmãos entre si, não é? Meus filhos, quando pequenos, né, brigavam entre si, ainda numa idade em que eles não tinham compreensão das coisas, mas era óbvio, né, que um tentava suplantar o outro e que é a experiência de todos, não é? A experiência de todos. Então, na verdade, não há inocentes diante de Deus e os nossos filhos já nascem nessa condição. Então, esse é o primeiro princípio que nós temos que ter em mente quando a gente trata essa questão. O segundo princípio é que Deus, na sua misericórdia, ele imputa ou ele atribui a justiça de Cristo a pessoas nessa situação. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu não somente pelos pecadores que haveriam de se converter e se arrepender dos seus pecados e crer nele, pecadores que foram eleitos por Deus para que pudessem fazer isso. Mas eu entendo que Deus incluiu entre aqueles por quem Cristo morreu exatamente as crianças que nasceram com doenças mentais e que nunca chegariam ou vão chegar a uma idade ou a um momento em que elas são responsáveis pelos seus atos. Eu não posso provar isso que eu estou dizendo com alguma passagem bíblica direta, mas eu preciso lembrar aquilo que Jesus Cristo disse, de que as crianças delas é o reino dos céus. Então, o meu pensamento é, e eu não estou só nisso, há muitos teólogos também que pensam exatamente da mesma forma, é que Cristo na cruz morreu pelos doentes mentais e pelas crianças que morrem antes da idade da razão, antes que elas cometessem o seu primeiro pecado consciente. Como eu disse, o fundamento para isso é que Jesus declarou que das crianças é o reino dos céus. Há pessoas que pensam diferente? Sim.
e gente muito boa que pensa diferente. Você vai encontrar teólogos reformados, calvinistas, que vão dizer que se a criança, e também a criança com problema mental, ela for eleita por Deus, então ela será salva mediante o sacrifício de Cristo. Senão, ela vai sofrer no inferno juntamente com os adultos. Eu acho isso duro demais, não é? Duro demais, e eu acho que vai além do que a Bíblia nos permite dizer. Eu creio que o doente mental, juntamente com as crianças que morrem antes da idade da razão, o pecado deles, porque eles têm pecado, aqui está o meu primeiro ponto, né? Por isso que eu comecei com o pecado original, o pecado deles terá sido pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, na ocasião da sua morte, eles serão recebidos na presença de Deus graciosamente, misericordiosamente, porque o nosso Deus é um Deus de perdão e de misericórdia. E aí eu sei que alguém vai perguntar, mas então quando é a idade da razão, pastor? Quando é que uma criança chega na idade da razão? Eu creio que essa idade ela varia, a Bíblia não diz, não é? Varia de criança para criança. Tem criança que muito cedo ela já sabe que está cometendo uma desobediência. Ela já sabe que está fazendo o que não deve. Ela é astuta, ela esconde, ela procura desculpas, coloca a culpa no irmão, não é? Então tem crianças onde a gente vê que a malícia surge no coração delas muito cedo. Então, a partir do momento em que elas maliciosamente desobedeceram à ordem dos seus pais ou cometeram alguma coisa que elas sabiam que não deviam cometer, então, ali, a partir daquele momento, elas estão responsabilizadas diante de Deus por todos estes pecados. E se não se arrependerem e se converterem a Jesus Cristo, elas serão condenadas ao inferno, né, juntamente com os adultos também. Lembrando que a criança que morre antes desse período, Denis, nós entendemos que ela foi perdoada por Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nessa mesma categoria nós colocamos os doentes mentais, não é? Então, a pergunta aqui da Cristiane, lá de Petrópolis, se essas pessoas serão julgadas por Deus mesmo nessa condição, a resposta é sim, elas serão julgadas por Deus porque elas fazem parte de uma raça pecadora, só que no julgamento a elas será atribuída a justiça de Cristo e o perdão de pecados, do seu pecado original, mediante o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a resposta que nós podemos dar. É uma resposta que eu não diria assim, é uma resposta definitiva, porque, como eu disse, faltam elementos. A Bíblia não nos dá uma explicação mais ampla a respeito desse assunto. E aqui é bom a gente lembrar, não é, Denis, que a Bíblia, ela, embora seja suficiente para que eu conheça Deus, sirva a Deus e ande nos caminhos de Deus, ela não é exaustiva. Há questões que a Bíblia não trata. Então, aqui, desse lado da eternidade, nós teremos que conviver com alguns mistérios, né? Com algumas coisas não resolvidas e não explicadas. Por isso que, em áreas como essa, a nossa resposta sempre é tentativa, não é? Ela é uma tentativa de explicar, mas nós estamos abertos para outras possibilidades. Mas, por enquanto, a minha convicção é essa, que os doentes mentais e as crianças que morrem antes da idade da razão, elas têm o seu pecado perdoado pela obra de Cristo Jesus, e no dia do juízo elas serão salvas, consideradas justificadas pelo sangue de Jesus. Muito bem, pastor. Terminamos assim mais um programa em poucas palavras. Muito obrigado pela sua audiência. Você que mora em Recife está convidado a participar todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui na sede da Primeira Igreja, do evento Segundas de Primeira. Exposições e... É um nome muito bom, né? Segundas de Primeira. Porque é na segunda-feira, na Primeira Igreja, não é? E aí, Segundas de Primeira. Muito bom. Essas são exposições em 2 aos Coríntios, com os pastores Augustus Nicodemos e Cláudio Henrique.
Sua saudação final, pastor. Isso, aproveitando para dizer que o pastor Cláudio Henrique é o pastor presidente ou pastor titular aqui da Primeira Igreja, com quem eu tenho a honra de trabalhar como pastor auxiliar. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, como o Denis já fez o convite, quero lhe dizer que as portas estão abertas nas segundas de primeira para que você venha participar conosco do estudo bíblico, ok? Tenha um dia abençoado na paz do Senhor. Deus o abençoe. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.